o modo que as pessoas fazem normalmente, o modo que as pessoas tentam se inserir nessa área de perícia e empréstimos bancários é o modo que não funciona. Por que que isso não funciona? Porque normalmente as pessoas fazem aquele marketing, as pessoas fazem um método da esperança. Como que é o método da esperança? Eu vou fazer um curso e vou esperar que alguém descubra que eu tenho esse curso. E eu vou esperar para que, na época que alguém descobrir se eu tenho esse curso, que eu ainda lembre tudo que aconteceu desse curso. Esquece de vivenciar, esquece de fazer um processo de construção. É um processo de construção na perícia bancária, você precisa ter contato com perícia todo dia. Para quê? Para você ser o expert, para você ser o especializado nesse determinado assunto. E é exatamente isso que eu quero mostrar. Antes de eu te mostrar como que você faz, como que você vai fazer para conseguir se transformar efetivamente em um perito na área de empréstimos bancários e principalmente você conseguir transformar o modo de renda do seu escritório, aumentando a sua renda, quiçá transformando perícia bancária na principal fonte de renda do seu escritório, eu quero te contar por que o jeito que as pessoas normais tentam fazer não funciona. O que você não deve fazer para você conseguir se inserir efetivamente e transformar o seu escritório numa área de fazer perícia. Primeiro que você não deve fazer é ficar baixando planilhas prontas na internet. Por quê? Porque cada planilha foi desenvolvida para um objetivo específico. Se você ficar baixando essas planilhas, você vai encontrar planilhas sobre um caso específico. Aquele caso específico, na maioria das vezes, não tem a ver com o seu caso, o caso que você vai analisar. A mesma coisa vale para baixar petições. Eu contei essa história porque eu estou assim, impressionado como que isso ainda acontece. Eu participo de muitos grupos aí no WhatsApp e eu acabo vendo muita pessoa colocando a dúvida, a gente responde na medida que consegue fazer isso. E o que esses dias eu vi em um grupo que eu participo, uma pessoa falou o seguinte: olha, eu achei aqui diversas planilhas que podem te ajudar a atuar como perito judicial, e a pessoa colocou as planilhas lá, e eram as planilhas que estavam todas fundamentadas no CPC de 1973. Para você ter uma ideia, tinha uma petição lá, uma petição em que o assistente técnico ele se recusava a atuar no processo porque ele era considerado suspeito. Gente, suspeição de assistente técnico só existia no CPC de 1973, e isso ainda antes de 2012. Nós estamos em 2020. Até 2012 saiu uma legislação reformando o Código de Processo Civil de 1973, tirando essa obrigação do assistente técnico de se considerar impedido ou suspeito. Por quê? Porque o assistente técnico está no processo exatamente para defender uma das partes. Ele não está ali para simplesmente olhar o trabalho que está sendo feito pelo perito, ou ele não é o auxiliar do perito. Ele está ali para defender tecnicamente, para garantir o princípio do contraditório técnico, que lá na Constituição Federal ela determina que tem que existir sim o contraditório. Então tinha nesse pacote de petições ali, tinha uma petição do assistente técnico se considerando impedido. Tinha as petições todas fundamentadas no CPC de 73, construída do jeito incorreto. Então assim, toma cuidado, a mesma coisa que vale para as petições. Pare de ficar baixando planilhas da internet. Você não vai aprender a fazer perícias e empréstimos bancários baixando planilhas da internet. Eu tenho certeza que se eu pegar o seu computador, lá no seu computador já tem um monte de planilhas lá que na maioria das vezes você não usa essas planilhas para nada. Elas estão ali apenas ocupando espaço. Por quê? Porque você vai precisar de se você for pegar uma planilha, ela tem que ser específica para aquele assunto que você está trabalhando, que seja exatamente naquele tipo de assunto. Então, como que você faz para não se inserir no mercado com sucesso em perícias de empréstimos bancários, baixando planilhas pela internet? O segundo método que efetivamente vai atrapalhar você de se inserir efetivamente como perito na área de contratos de empréstimos bancários é você ficar lendo milhares de teorias. Gente, tem 1 milhão de artigos espalhados na internet, e eu falo porque eu estou acompanhando esse mercado há muito mais tempo, certamente há mais tempo que vocês, já que eu comecei há um tempo já, e eu, na época, cara, eu lia 1 milhão de coisas e 1 milhão de teses e assistia vídeo de advogado ensinando, que na época que eu comecei a atuar com perícia, a gente já tinha esses vídeos na internet, mas basicamente era vídeo de advogado ensinando como que o outro advogado
e atuar no processo. E aí você ficava tentando adivinhar o que o advogado estava falando ali, o que exatamente significava aquilo que ele estava tratando, e, consequentemente, aparece 1 milhão de teses, 1 milhão de teorias, e 1 milhão de... O jeito que você vai fazer para não se inserir é ficar lendo esse 1 milhão de teorias, porque tem um monte de gente com teoria maluca aí, que nunca aplicou, com teoria que não passa pelo crivo da matemática. Tem teorias aí que simplesmente, quando chega no judiciário, ela é rechaçada preliminarmente, e aí você fica lendo essa teoria e atrapalha e toma o seu tempo. Então, dica de quem já fez isso, ficou lendo 1 milhão de teorias, isso só te atrapalha. Você precisa focar naquilo que esteja aplicado para o seu caso concreto. Outra coisa que você deve fazer se você não quer se inserir com sucesso na área de perícias em contratos de empréstimos bancários e transformar a perícia na sua principal fonte de renda é participar de 1 milhão de grupos de Facebook e de WhatsApp. Por que isso acontece? Porque eu tenho visto cada coisa acontecendo nesses grupos de Facebook e de WhatsApp. Pessoas que não têm conhecimento técnico, pessoas que só assistiram um curso, leu um livro, olha ali e solta uma resposta de qualquer jeito, porque a pessoa não tem compromisso com você. Se você fez uma pesquisa em um grupo, uma pergunta lá num grupo do WhatsApp, aquela pessoa ela não tem responsabilidade com você. Não estou dizendo que ela responde errado por maldade, mas o que eu estou falando para você é que os resultados que você vai ter ou que você não vai ter, aquela pessoa não está compromissada com os resultados que você vai ter. E aí eu vejo muita gente se fiando totalmente por perguntas colocadas em fóruns, em grupos, os mais diversos grupos aí que falam sobre assuntos diversos. Toma muito cuidado. Esse é um jeito que vai atrapalhar você a conseguir atingir o sucesso na área de perícias em contratos de empréstimos bancários. E, por último, ouvindo vídeos no YouTube. Edilson, você tem vídeos no YouTube ensinando as pessoas coisas? Eu sei, e eu disponibilizo muito material lá no YouTube. Mas se você perceber, a exceção daquele curso que eu disponibilizei todos os dias, a aula de manhã e de noite, que depois eu fui retirando as aulas, você vai perceber que faltam peças no quebra-cabeça. Todos os materiais que estão na internet estão desse jeito. Primeiro, eles estão desorganizados. Se você tentar colocar em ordem aqueles materiais ali, é impossível você conseguir colocar aquele tanto de material que está disponível na internet em ordem. E a segunda coisa é que falta peça no quebra-cabeça. Por que falta peça no quebra-cabeça? Porque a pessoa não vai disponibilizar todo o material que ela tem na internet de modo gratuitamente. Então, se você observar as minhas aulas, eu disponibilizo a live, você acompanha a live ao vivo, ou você tem até 7 dias para acompanhar a live. E depois disso eu retiro essa live do ar. Por que eu retiro essa live do ar? Exatamente porque ali está um conteúdo completo, ali está um conteúdo pronto. E a pessoa que já estava me seguindo, aí sim, ela vai ter acesso àquele conteúdo, mas senão ela vai receber aqueles vídeos menores, aqueles vídeos mais curtos, onde sempre você ficar assistindo meus vídeos, você vai ver que faltam peças do quebra-cabeça, e se você assistir vídeos de qualquer outra pessoa, você vai ver que faltam peças do quebra-cabeça. Então, se você quiser não se inserir efetivamente com sucesso na área de perícias em contratos de empréstimos bancários, você pode sim continuar ouvindo os vídeos no YouTube. Se não, saiba que o material que está no YouTube não é um material completo, é apenas uma parte daquilo que você precisa fazer e não é um material organizado. Edilson, se você for o supra-sumo do conhecimento, você consegue sim organizar aquele material e achar a lógica entre os materiais, mas o que eu tenho visto é que as pessoas não conseguem fazer isso. Se você for um Einstein na vida, você consegue organizar a sequência lógica daquele material, senão realmente você vai ter dificuldade em conseguir acompanhar o material. O que eu estou te oferecendo é exatamente o GPS, é um guia para sucesso, é um caminho, é um material tudo organizado, são os laudos organizados, são os pareceres organizados, é um caminho para você conseguir atingir o sucesso. E aqui em sucesso nós estamos falando em transformar a perícia na sua principal fonte de renda, quiçá ela seja a principal fonte de renda do seu escritório.